Regra de 3 composta. Olha só, na aula passada, na tarefa passada, que era a tarefa 54, nós falamos sobre regra de 3 simples. E agora vamos falar da regra de 3 composta. A diferença de uma para outra é que na regra de 3 simples, nós trabalhávamos sempre com duas grandezas. Agora, na composta, ela pode ser formada por 3 ou mais grandezas, tá bom? Então, pode ser trabalhado dessa forma. Vamos lá. Primeiro exercício. Primeiro exercício está assim, ó. Se foram empregados 4 quilos de fios para tecer 14 metros de uma maquete de fazenda com 80 centímetros de largura, quantos quilos serão necessários para produzir 350 metros de uma maquete de fazenda com 120 centímetros de largura? Então, a primeira coisa, gente, não é se desesperar. Tá? A primeira coisa é você determinar as grandezas. Então, quais grandezas estão relacionadas aqui? Então, nós temos uma das grandezas, que seria a massa, né, que seria a quantidade de quilos, tá? Então, vou salvar aqui, ó, quantidade de quilos. Outra grandeza seria o quê? Seria a quantidade de metros. E a terceira grandeza aqui seria a largura da maquete. Preenchendo os valores. 4 quilos conseguem tecer 14 metros. E a largura, né, seria de 80 centímetros. Aí ele faz a pergunta, né? Quantos quilogramas serão necessários para produzir 350 metros? Olha só, gente. Aumentou bem aqui a quantidade, ó. De uma maquete de fazenda com largura de 120 centímetros. Bom, então vamos lá. Nós temos que analisar agora caso por caso. Lembra do que nós conversamos em sala de aula. Você não consegue analisar as 3 de uma única vez. Você analisa uma grandeza com outra, tá? Aí depois a gente faz a outra observação. Então eu vou pegar agora, a quantidade de quilos com os metros. Esquece a largura por enquanto. Então faz a pergunta como se fosse uma regra de 3 simples, tá? Para a gente descobrir se ela é diretamente ou inversamente. Então o que acontece, gente? Se eu aumento a quantidade de metros, você acha que você vai precisar de mais quilos de fio ou menos quilos de fio? Hein? E isso, você vai precisar de mais metros de fio. Então, se você aumentou a quantidade de metros, com certeza você vai aumentar a quantidade de fios. Então, eu digo que essa é uma relação, é uma grandeza diretamente proporcional. Agora, eu vou fazer a grandeza quilos, tá? Eu vou pegar a quantidade de quilos com a largura. Então, eu vou descobrir que tipo de grandeza é essa. Então, veja bem. Se a largura aumentou, você vai precisar de mais quilos de fio ou de menos quilos de fio? E isso, você vai precisar de mais quilos de fio. Então, também é uma grandeza diretamente proporcional. Quando isso acontece, você vai montar como? Do jeitinho que está. 4 sobre x é igual. A quantidade de metros é uma grandeza diretamente, então permanece 14 sobre 350 vezes. Largura é uma grandeza diretamente proporcional, então vai permanecer 80 sobre 120. Agora você vai desenvolver essa continha, simples e fácil assim. Veja bem, se você simplificar, eu vou simplificar senão vai ficar muito grande.
Se eu simplificar, vai ficar assim. Ó. Se eu dividir aqui por 7, vai dar 2. E aqui por 7, vai dar 50. Se eu dividir em cima, vamos ver, por 40, se eu dividir 80 por 40, vai dar 2. 120 por 40 vai dar 3. Olha só, minhas frações ficaram bem menores. Ó. Agora eu vou ter 4 sobre x é igual a 2 sobre 50 vezes 2 sobre 3. Melhorou minha vida. Ó. Então aqui, ó, vou multiplicar, que vai ficar 4 sobre x é igual a 2 vezes 2, 4. 50 vezes 3 vai dar 150. Agora multiplica cruzado. X vezes 4, 4x. 4 vezes 150 vai dar 600. Então, o x vai ser 600 dividido por 4. Então, o x vai ser 150. 150 é o quê? Quilos, ou quilogramas, nesse caso, né? De fios para tecer essa maquete. Bom? Então, simplesinho assim. Exercício 2. 8 torneiras totalmente abertas enchem um tanque de 2.000 litros em 20 minutos. Em quanto tempo 5 torneiras idênticas às primeiras encherão um tanque de 1.000 litros? Então, vamos identificar as grandezas. A primeira grandeza que eu tenho é a torneira. A segunda grandeza que eu tenho seria o volume. Esse volume está dado em litros, tá? E a outra grandeza seria o tempo. E esse tempo está dado em minutos. Então, vamos preenchendo aqui, ó. São quantas torneiras? 8 torneiras. Quantos litros? 2.000 litros. Quanto tempo? 20 minutos. Agora, a pergunta, em quanto tempo, então, em quanto tempo 5 torneiras iguais às primeiras encherão um tanque de 1.000 litros? Olha aí. Então, vamos lá. Identificaremos cada um dos casos. O primeiro que eu vou fazer é pegar o tempo e vou pegar o volume. Tempo e volume, tá? Vou pegar essas duas aqui para relacionar, para saber se é diretamente ou inversamente. O que você acha que vai acontecer se o volume diminuir? O tempo vai fazer o quê? Se o volume diminuir, o tempo vai diminuir também. Se o tempo vai diminuir, o volume também vai diminuir, é uma grandeza diretamente proporcional. Agora vamos relacionar o outro. Vamos relacionar as torneiras com o tempo, tá? Então vamos fazer essa relação aqui, a torneira com o tempo. Então a torneira com o tempo. Se eu diminuir a quantidade de torneiras, né, para encher um determinado recipiente, que eu não sei a capacidade dele, se eu tenho que diminuir essa quantidade de torneiras, o que vocês acham? Vão demorar mais ou menos tempo para encher esse recipiente? Com certeza vai demorar mais tempo. Então você diminuiu a quantidade de torneiras, aumentou o tempo. Então aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Como que você vai montar essa conta? Veja bem, o que tem a variável x vai ficar de um lado tranquilo, tá bom? De um lado certinho. Do outro lado, vai ficar o quê? Vai ficar o que está a grandeza diretamente, que é o volume, vai permanecer os 2.000 sobre o 1.000. E o que está inversamente vai inverter, né? O que é 8 sobre 5 vai ficar 5 sobre 8. Então aqui dá para você simplificar, cortar esses 3 zeros com esse. Então você vai ter 20 sobre x é igual a 2 sobre 1 vezes 5 sobre 8. Então você vai ter que 20 sobre x
é igual. 2 vezes 5 vai dar 10. 1 vezes 8 vai dar 8. Aqui, multiplicando cruzado, x vezes 10 vai dar 10x, é igual. 20 vezes 8 vai dar 160. Então, o x vai ser 160 dividido por 10. O x vai dar 16. 16 o quê? 16 minutos. Tá joia? Então tá bom. Vamos para o próximo exercício. No exercício 3, ele diz assim, ó, um livro tem 500 páginas. Cada página, 30 linhas. E cada linha tem 40 letras. Se o livro tivesse páginas de 25 linhas e 50 letras em cada linha, quantas páginas teria? Olha só, gente, é um pouquinho confuso, mas esse das páginas aqui é bem bacana, mas tem que pensar bem. Então vamos lá, vamos tentar fazer juntos aqui, ó. Primeira coisa que você tem que analisar, né, é achar as grandezas. Então as grandezas seriam o número de páginas, né, que seriam as páginas. A outra grandeza seria o número de linhas. E a outra grandeza seria o número de letras. Tá? Então vamos preenchendo aqui, ó. Ele tem 500 páginas. Cada página tem 30 linhas. E cada linha tem 40 letras. Se o livro tivesse 25 linhas e 50 letras em cada linha, o que vai acontecer com esse número de páginas, santo Deus? O que vai virar? Bom, então veja bem, vamos fazer as análises. Então vamos analisar as páginas e os números de linhas primeiro. Então vamos descobrir se ele é diretamente ou inversamente proporcional. Se eu diminuir a quantidade de linhas em cada página, o que eu tinha escrito, eu vou precisar de mais página ou de menos página? O que vocês acham? Hein? Muito bem. Eu vou precisar de mais páginas. E por que, professor? Como assim? Ué, se antes tinham 30 linhas em cada página, agora vai ter 25, quer dizer que essas 5 linhas que eu retirei vai ocupar um outro espaço em uma outra página. Então vai aumentar. Então, se eu diminuo a quantidade de linhas e aumenta a quantidade de páginas, então aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Tudo bem? Bom, agora eu vou estar analisando o próximo. Eu vou estar pegando as páginas com as letras. Então, as páginas com as letras. Olha, gente, se você colocar, ao invés de 40 letras, você colocar mais letras, né, nessa página, em cada página, ó, você tinha só 40 letras. Aí eu diminuo o tamanho da minha letrinha, né? Aí automaticamente vai caber mais letras. Se couber mais letras em cada página, o que acontece com o número total de páginas? Hein? Se couber mais letras, né, em cada uma das páginas, quer dizer que o número total de páginas vai diminuir. Se ele vai diminuir, né, ó, eu aumento o número de letras, diminui o número de páginas, ele vai ser uma grandeza inversamente proporcional. E como que eu resolvo isso? O que tem a variável permanece do jeito que está. Se as outras duas é inversamente, eu vou inverter. Então, no lugar de 30 sobre 25, eu vou colocar 25 sobre 30 vezes 50 sobre 40. As duas eu inverti, ó. Simplifica o que for possível, tá? E executa a resolução. Então, aqui vai ficar 500 sobre x
é igual. Aqui eu vou dividir por 5, que vai dar 5. Aqui eu vou dividir por 5, que vai dar 6. Então, vai ficar 5 sextos. Aqui eu vou cortar os dois zeros, vai ficar o quê? 5 quartos. Então, 500 sobre x é igual a 5 vezes 5, 25. 6 vezes 4, 24. Então, agora eu tenho x vezes 25. 25x é igual a 500 vezes 24. Então, 24 vezes 500 vai dar 12.000. Isso significa, né, que se você pegar esses 12.000 e dividir por 25, você vai ter um total aqui de 480 páginas. Então, se você diminuir a quantidade de linhas, mas diminuir a letra, seu número de páginas vai ser 480, tá bom? Exercício 4. No exercício 4, ele diz assim, ó, para uma viagem de 15 dias, um barco com 5 tripulantes levou 50 quilos de carne. Quantos quilos de carne devem ser levados para uma viagem de 10 dias com 15 tripulantes? Então, vamos ver as grandezas. A grandeza seria os dias, que seria o tempo, né? A outra grandeza seria os tripulantes. E a terceira grandeza seria a quantidade de quilo de carne. Então, eu tenho 15 dias para 5 tripulantes, 50 quilos. Quantos quilos, então, quantos quilos de carne deve ser levado para uma viagem de 10 dias com 15 tripulantes? Então, olha só, apesar de diminuir o número de dias, a quantidade de tripulantes aumentou. Então, vamos verificar como que vai ficar isso daqui, ó. Eu vou comparar primeiro a quantidade com os tripulantes, tá bom? Então, vou descobrir se ele é diretamente ou inversamente. Então, veja bem, se aumenta a quantidade de tripulante, o que vocês acham que vai aumentar com a quantidade de carne? Hein? Se tem 5 pessoas na tua casa para comer um churrasquinho, aí de repente chega mais 10 pessoas, né? Dá 15. Só os 50 aí, ó, já não daria certo. Precisaria de mais, né? Com certeza. Então, se aumentou o número de tripulantes, aumenta o número de quilos de carne. Então, isso daqui seria uma grandeza diretamente proporcional. Agora, vamos verificar outra situação. A quantidade de dias e a quantidade de quilo de carne. Vamos comparar esses dois. Veja bem, se diminui o número de dias, o que acontece com o número de carne? Você vai consumir mais carnes em menos dias? De jeito nenhum. Então, se diminui o número de dias, né, vai diminuir a quantidade de carne também. Então, também é uma grandeza diretamente proporcional. Se é diretamente, você monta do jeito que está. Então, ficará 50 sobre x é igual a 5 sobre 15 vezes 15 sobre 10. Tá joia? Simplificando para facilitar a nossa vida, divida aqui por 5 vai dar 1, por 5 vai dar 3, divida por 5 vai dar 3, por 5 vai dar 2. Então, isso vai ficar aqui igual a 1/3 vezes 3 meios. Então, aqui eu tenho 50 sobre x é igual a 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Então, eu vou ter aqui que x vezes 3 vai dar 3x. 50 vezes 6 e vai ter 300. Então, x vai ser 300 dividido por 3. Que deu errado em alguma coisa. Não, não deu errado, tá certo. 300 aqui vai ser 300 dividido por 3. Que isso daqui vai dar 100. 100 o quê? 100 quilogramas de carne. Então, se você for fazer essa condição, aumentar o número de tripulantes, apesar de diminuir o número de dias, você vai ter que dobrar o número de quilos de carne, tá bom?
Então tá certinho, tá bom, pessoal? Exercício 5. Exercício 5, olha só. Último. 4 máquinas de mesmo rendimento, trabalhando o mesmo número de horas por dia, produzem 1.500 peças em 5 dias. Em quantos dias 2 máquinas idênticas às primeiras produzirão 3.000 peças? Então vamos identificar as grandezas. Uma das grandezas seria o número de máquinas, né? O número de máquinas. O número de máquinas. A outra grandeza é o número de peças. E a terceira grandeza seria o tempo em dias, né? Então, o número de máquinas seriam 4. Número de peças seriam 1.500 peças em 5 dias. Agora, em quantos dias, quantas máquinas aqui? 2 máquinas irão produzir 3.000 peças. Então, ó, diminui o número de máquinas, aumentou o número de peças, e o que vai acontecer com dias, né? Bom, com certeza, gente, eu sei que vai aumentar, né? Porque diminui a quantidade de máquinas, aumenta a quantidade de peças. E, gente, não tem nem que pensar, vai aumentar o número de dias com certeza. Mas vamos fazer as nossas contas, né? Vamos fazer as comparações. Número de peças e os dias. Vamos comparar para saber qual grandeza que vai ser aqui. Então, se o número de peças aumentar, o que vai acontecer com o número de dias? Também vai aumentar. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Agora vamos a outra situação. Vou pegar o número de máquinas e os dias e os números de máquinas. Então, se eu diminuir o número de máquinas, pessoal, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Ela vai aumentar. Por que ela vai aumentar? Poxa, diminuir pela metade o número de máquinas. Então, com certeza, vai aumentar o número de dias. Eu vou precisar de mais dias para produzir. Então, aqui, se um diminui, o outro aumenta. É uma grandeza inversamente proporcional. E como que eu monto? 5 sobre x, se é diretamente, permanece do jeito que está. Se é inversamente, eu vou inverter. Então, invertir. Tá? Para facilitar minhas contas, eu vou cortar os zeros e já vou fazer a continha assim mesmo. Tá? 5 sobre x é igual a 15 vezes 2 vai dar 30. 3 vezes... Opa! Aqui corta os 2 zeros só. Aqui seria 30 vezes 4, vai dar 120. Então, vou cortar aqui de novo. Ó. Então, aqui vai ser x vezes 3, que vai dar 3x. 5 vezes 12, vai dar 60. Então, x vai ser 60 dividido por 3. O x vai ser igual a 20. 20 o quê? 20 dias. Tá bom? Pessoal, com isso, nós terminamos as tarefas dessa nossa apostila 3 e vamos aguardar as nossas próximas tarefas aí, tá bom? Espero aí que tenham gostado desse conteúdo regra de 3, tá? Vocês usam bastante isso daí no dia a dia, parece que não, mas inconscientemente vocês acabam utilizando, tá joia? Então, um grande abraço a todos.